Olá, tudo bem? Estão com saudades das minhas antigas lives e treinamentos em hotel? Então, vou fazer uma live direto ao ponto, da época que eu fazia aquelas nossas lives junto com a minha parceira Bruninha, lembram? Então, esse assunto de hoje vai ser do e-consignado, que eu já estou parametrizando há algum tempo, não é verdade? E vou fazer algumas perguntas diretas com respostas objetivas, direto ao ponto, sem embromation. Exatamente como eu tenho mandado alguns manuais para vocês sobre a DIFRE mensal e sobre muitas outras coisas nos últimos 2 anos, tá bom? Na verdade, nesses 35 anos que eu presto consultoria. Então eu selecionei um conjunto de perguntas. Lógico, não vou estar com a minha parceira de live, que sempre fazia as perguntas para mim. E eu vou estar fazendo as perguntas e vou estar respondendo de uma forma simples e objetiva, tá bom? O assunto de hoje é um assunto que está todo mundo conversando sobre empréstimo consignado, o e-consignado. Tá? Então a primeira pergunta que muita gente tem me perguntado é como é que vai fazer para saber de onde vai tirar, de onde vai obter as informações de quem tem o empréstimo consignado. Muita gente acha que é do DET. Não, o DET apenas é uma caixa postal, como todos vocês sabem, onde traz a informação que existem empréstimos consignados. A informação, no detalhe, está lá no portal Entrega Brasil. Lá no portal Entrega Brasil tem quem são as pessoas, qual é o número do contrato, qual é o banco, e estas informações vocês têm que enviar no 1200 e no 2299 nas rescisões. Isso está parametrizado para ser enviado no E-Social. Com algumas empresas eu já estou parametrizando e vocês já sabem como é que funciona, né? Outra pergunta que volta e meia alguém tem me feito é quais são os colaboradores que têm direito, poderão ter direito. Atualmente são os colaboradores CLT na natureza 101, os 104 as domésticas e os 721 os diretores empregados com FGTS, tá bom? Temporários não têm direito ainda, tá bom? Uma pergunta. Quem tem um empréstimo antigo, o tradicional, pode ter um novo? Vai depender exclusivamente de como é que estão sendo enviadas as informações do 1200. Se as informações estão sendo enviadas corretamente no 1200, não terão direito. Por quê? Lá no 1200 nós temos as rubricas com a natureza do empréstimo antigo. Que lá no empréstimo antigo, as rubricas de empréstimo são com natureza 9254. Então, o e-consignado vai travar quem já tenha um empréstimo atualmente, ok? Então, se as empresas estão com cadastro de rubricas 1010 devidamente corretas, quem já tem um empréstimo consignado não vai poder pegar um outro. Por outro lado, os bancos têm até 120 dias para migrar o empréstimo consignado antigo para o novo. Então, o empréstimo consignado antigo deixará de existir e passará a existir somente o e-consignado. Lógico, os funcionários poderão fazer o contato com seus bancos e refazer uma negociação para o novo e, inclusive, trocar de instituição financeira, tá bom? O que acontece? Outra pergunta que é muito realizada. Se a empresa não acatar a orientação que está lá no portal Entrega Brasil, o que acontece? A empresa está desobedecendo uma instrução legal, passível de sanção e autuação, como se estivesse recolhendo uma DARF em atraso.
Uma vez publicada a informação no portal Entrega Brasil, a empresa tem que proceder conforme as datas e cronograma estabelecido lá no e-consignado, que para a maioria das empresas eu já mandei esse cronograma, tem que proceder com o desconto, conforme o cronograma do funcionário, na folha de pagamento do funcionário, e encaminhar isto junto com o FGTS digital. Isso é ponto fatal. Mas se a empresa não descontar, mas se a empresa não proceder com o envio no FGTS digital ou não fizer o recolhimento deste valor, poderá fazer atrasado? Não. Poderá fazer uma nova emissão de guia? Não. A partir do momento que vencer o prazo, a empresa vai ter que negociar diretamente com os bancos, vai ter que conversar com os bancos. Seja 5, seja 10, seja 30, seja 80 bancos. Porque nós temos empresas que têm mais de 1.000 funcionários. Se cada funcionário fez a contratação de empréstimo com bancos diferentes, a empresa será responsável para contatar cada uma das instituições financeiras. Não é o colaborador. A empresa assume a responsabilidade pelo pagamento. A partir do momento que a empresa faz o desconto do funcionário, cabe a ela o respectivo encaminhamento do pagamento para as instituições financeiras através do FGTS digital. E se o funcionário, por outro lado, questionar que aquele desconto ele não reconhecer, eu não procedi, solicitação do empréstimo consignado. Esta responsabilidade não é da empresa. Uma vez que essa informação veio direto do portal Entrega Brasil, o próprio funcionário teoricamente, terá que contactar a instituição financeira, terá que contactar o portal Entrega Brasil ou através da CTPS. Não está muito clara essa situação. Ele que terá que contactar a instituição financeira para fazer a reclamação. Tá bom? Outra pergunta que se faz muito, outra dúvida que existe muito: qual é a base de desconto? Qual é a base de desconto? Vamos imaginar que eu procedi um desconto junto ao banco, junto à instituição financeira, ou junto a todas aquelas instituições financeiras, através da minha carteira digital, minha CTPS digital, e eu tenho uma parcela de R$500. A empresa irá descontar esses R$500. Qual é a base de desconto? Bom, a base será o seguinte: é a base do INSS, menos INSS, menos imposto de renda, menos pensão judicial. Do resultado disso, aplica-se 35%. Este é o limite possível a ser descontado do colaborador. Vamos imaginar o seguinte: funcionário teve uma base de INSS de R$2.000. O que é a base do INSS? Seria salário, mais hora extra, mais adicional noturno, mais DSR, menos faltas, menos atrasos, os proventos e descontos que contribuem para a base do INSS. Aí nós temos a base do INSS. Vamos dizer que deu R$2.000. Desses R$2.000, eu tive R$500 de INSS, de desconto de INSS, e tive R$500 de desconto de imposto de renda ficticiamente. Então, eu tive R$2.000 de base de INSS, tive R$500 de INSS e tive R$500 de imposto de renda. Dessa fórmula, desse cálculo, eu tive um total de R$1.000. Tive um total de R$1.000. Aplico 35% sobre isso. Vai dar R$350. Minha mensalidade do consignado é 500. Eu não posso descontar do colaborador 500. Eu somente poderei descontar do colaborador R$350. Ponto final, direto ao ponto.
E o resto, cabe à empresa a responsabilidade de comunicar ao funcionário, cabe à empresa a responsabilidade, atenção para isto, cabe à empresa a responsabilidade de informar ao funcionário que não procedeu com desconto integral. Essa responsabilidade é da empresa. A empresa tem que comunicar aos colaboradores que não tiveram desconto integral ou parcial e eles contactarem as suas instituições financeiras para verificar como será feito dali para frente a quitação desse valor pendurado, ok? E vamos imaginar o seguinte, mas o funcionário tem plano de saúde, o funcionário tem plano odontológico, o funcionário tem farmácia, nada disto, nenhum desses descontos compõe a base do empréstimo consignado. O que compõe a base do empréstimo consignado é a base do INSS, que já não integra esses valores, porque plano de saúde, plano odontológico, farmácia não tributam o INSS, como todos vocês sabem. Então, é a base do INSS, menos a pensão, menos o imposto de renda e menos o INSS. Desse cálculo, aplica-se 35%. Então, nós tivemos aí, o funcionário tem uma parcela de R$500, ficou uma base de desconto máximo de 350, então ele ficou devedor R$150 relativo ao desconto do empréstimo consignado. E agora, a quem cabe gerir esses R$150? A empresa? Não cabe à empresa. O funcionário vai contatar a instituição financeira uma vez que a empresa comunique o funcionário, a empresa terá que comunicar ao funcionário que não foi descontada a parcela integral do empréstimo consignado e ele contatará a instituição financeira. Agora, uma outra situação. Vamos supor que foi descontado os R$500, do colaborador, e depois desse desconto de R$500, foi descontado o plano de saúde, foi descontado o plano odontológico, foi descontado o adiantamento quinzenal, foi descontado a farmácia, foi descontado todos os demais descontos e aí ficou negativo. Aí sim é um problema da empresa que vai gerar a cobertura tradicional. Gera cobertura para o contra-cheque, para a folha de pagamento não ficar negativa. Estamos entendidos até aqui? Vou repetir. Quando a base do e-consignado, aplicando os 35%, está acima, está de acordo com a exigência legal e o funcionário não tem cobertura desses 35% para proceder ao desconto, é um problema do funcionário para com o banco. Uma vez que é feito o desconto do funcionário dos 35%, que é a segunda situação, é feito o desconto dos 35% e cobriu integralmente a parcela do mês, é um problema da empresa se o funcionário ficar negativo, como já ocorre hoje tradicionalmente, tá bom? Nesta situação, a gente chega à seguinte conclusão. Se tudo ocorresse corretamente, se tudo ocorresse normalmente, nós teremos uma parcela fixa mensal. Se tudo ocorrer normalmente. Todo mês Joãozinho vai ter desconto de R$500. Então aí a gente pode trabalhar com desconto fixo, parametrizado. Mas, por outro lado, se o funcionário fizer uma quitação antecipada, integral ou parcial, se o funcionário acabar não descontando integralmente todos os meses o valor predeterminado, se o funcionário
estiver afastado e aí começar a acontecer uma série de eventos, a sua mensalidade poderá vir a ser variada. Ela no mês poderá ser 500, no outro mês poderá ser 300, no outro mês poderá ser 250. Não sabe-se o que poderá acontecer. Então, para isto, está sendo lançado agora um arquivo de exportação. Vai ser lançado um arquivo, né, XML ou CSV, onde as empresas poderão importar isto. A grande maioria das empresas de software provavelmente irão desenvolver um importador específico para isso. Calma, irão desenvolver. Não está pronto isso aí, certo? Acredito que irão desenvolver. Enquanto isto não é desenvolvido, tem-se que desenvolver rotinas no sistema para fazer esse controle. Ok? Tranquilo até aqui? Beleza. Algumas situações que merecem atenção é caso de férias. Chegou hoje à conclusão, vocês sabem que eu sempre fui defensor, que no recibo de férias é problemático descontar esse mundaréu de penduricalhos que muitas empresas querem descontar. E aí vem plano de saúde, provisão de plano de saúde, provisão de assistência médica, provisão disso, provisão daquilo, que amanhã pode gerar uma reclamatória trabalhista que o funcionário não pode ter o direito ao gozo integral por não ter recebido a remuneração integral também. Este caso agora entra também no caso da provavelmente deve entrar no caso da provisão de INSS. Provavelmente deve entrar no caso da provisão do INSS e cabe uma consulta interna das empresas junto ao jurídico, se deve ser feita uma provisão ou não no recibo de férias. Então, cada empresa, eu sugiro que faça uma consulta ao seu departamento jurídico se deverá ser realizada uma provisão no recibo de férias deste valor. Caso contrário, na folha mensal não haverá dotação orçamentária para descontar do funcionário esse valor. Ok? Maternidade. Como todos sabem, maternidade não tributa INSS da parte empresa. Não tributa INSS da parte empresa, tributa só do empregador. Não há encargos patronal, Então fica outra questão em aberto. Vocês vão, o funcionário está em maternidade, desconta ou não desconta nesse período o empréstimo consignado? Porque para a base de encargos da empresa, a base do INSS não compõe. Para a base de encargos do trabalhador, integra. Então fica uma pergunta aí em aberto. Cada empresa vai ter que definir se vai integrar ou não vai integrar. Se integrar, vai descontar. Se não integrar, não irá descontar. Ok? Na rescisão, fica definido claramente alguma coisa. Provavelmente não será descontado integralmente a parcela rescisória. Por quê? Porque aviso prévio não tributa INSS, férias vencidas, férias proporcionais não tributa INSS, e o 13º provavelmente está sendo pago proporcionalmente. Então vai entrar saldo de salário, hora extra, e a fazer dos abatimentos legais, talvez não faça o desconto integral da parcela, considerando os 35% da base do INSS, abatido o INSS e abatido o imposto de renda. E assim nós fechamos em 19 minutos a primeira página. Estou tentando ser objetivo. Bom, vamos para a segunda página. Poderá ser alterado mensalmente o valor do desconto? Sim. Como já expliquei, dependendo da situação,
funcionário mês anterior não foi descontado integralmente, a gente não sabe o que vai acontecer, se ele vai renegociar. Ele pode ter renegociado a parcela no mundo ideal, né? Tudo pode acontecer. Outra pergunta, se a empresa não descontar do funcionário, vai estar descumprindo a lei? Sim, vai estar descumprindo a lei, tem que descontar do funcionário, tem que mandar para o social. Outra pergunta, o que irão acontecer com os empréstimos antigos? Já respondi, os empréstimos antigos serão incorporados em até 120 dias no novo e consignado. Outra pergunta, a folha de 13º salário terá desconto da parcela do consignado? Não, são 12 descontos anuais. São 12 descontos anuais da folha de 13º. A folha de 13º é uma folha em separada. E desta forma, em 21 minutos, eu tentei fazer um conjunto de explicações objetivas, diretas, de olho no furacão sobre o e-consignado. Se você ainda não fez as parametrizações, ligue para mim, vamos fazer um orçamento e vamos mandar isso o mais rápido possível. Um grande abraço!